agradecer, porque hoje é um dia especial. Mas hoje não é dia dos pais, hoje não é. Olha, ninguém nem parece do meu leito, ele está ali, é do leito. Então, irmãos, na realidade, muitos partiram hoje, muitos morreram ontem, morreram hoje, mas nós estamos vivos, nós estamos em pé. A viagem ontem para aquela região de Salvador, o cortejo veio sendo conduzido no carro, o corpo conduzido no carro, ou seja, aquela pessoa deixou de viver, deixou familiares chorando. Então, nós temos que agradecer a Deus por tudo. E a Bíblia diz: em tudo sejamos gratos, pois essa é a vontade de nosso Deus. Deus é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Glória seja dada a Jesus Cristo de Nazaré. Meus irmãos, nós fizemos uma leitura que não é muito desconhecida de nós que lemos a Bíblia. Como eu já havia anunciado, se trata do escrito de Salomão, e falando sobre Salomão, a gente precisa observar o que diz a palavra. Lembre-se, noutra versão diz: lembra-te do seu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos em que você dirá: não tenho neles prazer. Então, aqui é uma exortação carinhosa, amorosa, de Deus para os crentes dos dias de hoje. Quando Davi, sabendo que havia uma trama para usurpar o trono, e tendo Deus posto no coração que o seu sucessor seria o Salomão, ele, por sua vez, nesse momento, ele agora é informado que havia uma conspiração para colocar outro, e até colocaram, mas nada que é ilegítimo prevalece, nada que não tenha legalidade vai adiante. E aí colocaram Salomão, ele ainda em vida, ele mesmo se destitui posto de rei, e em vida, porque geralmente isso se dá quando o rei morria, mas em vida ele colocou o seu filho Salomão, ainda jovem. E aí tem algumas coisas na Bíblia que a gente fica sem entender. Mas a gente, quando olha para a misericórdia e a bondade de Deus, a gente entende. Porque vamos imaginar que, irmãos, na nossa cabeça seria até difícil, ou é difícil entender como é que Deus permitiria que Salomão, filho de Batseba, mulher que foi tomada praticamente que a força, que foi envolvida em uma conspiração que resultou na morte de Urias, e depois que Urias morre,
planejadamente pelo próprio Davi. Agora, Davi é legitimamente esposo de Batseba, e Batseba é uma de suas mulheres. Ora, se fosse isso nos dias de hoje, seria um absurdo, seria uma coisa assim fora do normal. Mas Deus tem seus caminhos. A Bíblia diz que o caminho de Deus é perfeito, Salmo 18. Tem coisas que a gente não entende, tem coisas que a gente não compreende, tem caminhos que a gente fica sem entender por quê, mas irmão, não é da nossa alçada questionar. Tem um livro que diz questiona ou adora. Tem gente que fica questionando isso, questionando aquilo, mas Deus, Ele não quer que a gente seja juiz. Deus quer que a gente seja apenas observadores da lei, da palavra e praticantes dela. Mas Salomão é constituído rei, é coroado rei, e ele, quando assume, ele pede a Deus uma coisa: sabedoria. Não pediu a morte dos inimigos do seu pai, aqueles que poderiam se opor a ele. Ele não pediu riquezas, não pediu. Mas Deus tratou de cuidar de todos os que eram contra ele. E Deus tratou de abençoar a ponto de virmos carruagens carregadas de ouro, carregadas, irmãos, de ouro, de pedras preciosas, de presentes riquíssimos. E ele se tornou superando o seu pai. Ele chegou a se tornar mais abundante, mais rico do que Davi. O nome Salomão, no hebraico, significa paz. E o governo de Saul foi marcado por guerras, por sangue derramado. Davi, do mesmo jeito, mais ainda, Davi foi sanguinário, quis construir o templo, mas Deus não permitiu. Mas o reinado de Salomão, que assim como Saul e Davi reinaram 40 anos, ele também reinou 40 anos. E nesse intervalo, ele pediu sabedoria. E quando a gente ouve ou lê os salmos, ele escreveu uns 2 ou 3 salmos dentro da coleção dos salmos. Mas quando a gente vê também, ele também escrevendo Eclesiastes, escrevendo Provérbios, escrevendo Cantares, mas especialmente em Eclesiastes, e muito especialmente ainda mais em Provérbios, vemos uma sabedoria tremenda, ele pegando coisas simples do dia a dia, para assim por diante, ele fazer com que acontecesse de ele... Ô Vitória, me termina lá uma aqui, por favor, um copo de água, por favor. Deixa eu falar aqui. Então, quando esse rei, ele assume o trono, irmãos, ele pega tudo isso. E a gente vê a sabedoria dele, quando aquelas 2 mulheres prostitutas vão a ele com sabedoria, com jeito, ele vai e consegue contornar aquela situação. Um dia Davi disse, ou às prévias de sua coroação como rei, ele falou para Salomão: seja homem, seja homem. E é interessante que
que aquela palavra parecia que era para servir de alento lá na frente para Salomão. Quando Salomão escreve, quando ele assume, e ele vai bem no começo, porque, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para cada um de nós, inclusive em mim. Começar é até fácil, começar é até relativamente tranquilo. O complicado é a sequência, é o depois. Deus disse para Daniel: Daniel, tu, porém, vai até o fim. Nós não podemos recuar, nem retroceder, mas nós temos que ir até o fim. Quando Salomão escreve o livro de Eclesiastes, ele está fazendo uma reflexão da sua vida, as suas ações. Ele faz uma retrospectiva, porque depois de um período que ele vai indo bem, ele começa a tropeçar. Começou a fazer sociedade com um, com outro, com reis idólatras, casou-se com mulher, com filhas de reis idólatras, e assim sucessivamente. Então, irmãos, foi uma coisa que marcou, a história, a vida dele. Porque no primeiro momento, como eu disse, ele ia indo muito bem, até ele se enveredar por caminhos que não eram o caminho de seu pai Davi. Não era o caminho de seu pai Davi. A ponto de ele esquecer-se do Deus que ele fez juramento, de ele esquecer os preceitos da lei, dos profetas, dos conselhos de seu pai. Davi, ele se tornou ébrio, bebia os vinhos mais caros, banqueteava-se, embriagava-se e, por que não dizer, se prostituía mesmo. Fez coisas que não eram agradáveis a Deus. Um certo pregador dizendo que em um dado momento é como se ele estivesse na frente da sua escrivaninha, refletindo, arrependido de tanta coisa que ele fez. Porque quando ele começa a escrever o livro de Eclesiastes, ele vai falar sobre as suas muitas dificuldades, os seus dissabores, as suas mancadas. Tudo que ele fazia, ele vai escrever no livro de Eclesiastes, e a palavra vaidade, ela é constante neste livro. O que é vaidade? É coisa vã. O que é coisa vã? Aquilo que não tem valor, aquilo que é supérfluo, aquilo que não tem sentido. E tudo isso ele fez, tudo isso ele realizou. Então, como um registro, minha concepção, ele queria deixar para os jovens, depois de falar tanto para as pessoas de modo geral, ele diz: eu vou dedicar esse capítulo para os jovens. Eu vou deixar esse registro aqui para eles não fazerem as mesmas coisas que eu fiz. Automaticamente, quando eu falo para os jovens, quando eu me refiro aos jovens, isso equivale também para nós. Porque, irmãos, o conselho da vida, a
palavra, quando vem para a igreja, ela não vem para uma pessoa em específico. Ela não vem para uma pessoa em específico. Ela é para toda a igreja, toda a comunidade cristã. Todos os servos, filhos e irmãos. Então, a gente atenta para essa observação que Davi, Salomão, ele vai dizer o seguinte, depois de ele fazer uma retrospectiva. É como se ele sentasse diante de um espelho, percebesse já a clã na sua cabeça, e ele caísse em si e dissesse: meu Deus, quanta mancada eu fiz, quanta coisa ruim eu poderia ter evitado. Irmãos, é notório, é sabedouro, isso não é nenhuma novidade. Salomão chegou a possuir cerca de 700 concubinas e 300 mulheres, ou seja, um total de 1.000 mulheres. A Bíblia diz isso. Veja a que ponto chegou um homem que deveria ser um homem monogâmico, tornou-se um homem com várias mulheres. Um homem que tinha muitas mulheres. Então ele se perde na vida. Mas como Deus tem chance, como ele assim deu chance para Jacó, que se corrigiu, como ele deu uma chance também para Pedro, que se corrigiu, ele também deu uma chance para Salomão. Um dia alguém veio impetuosamente para mim, com aquela firmeza, e disse: Salomão está no inferno. E eu tive que rebater, ele disse: não, ele não está no inferno. Se você ler o livro de Eclesiastes, ali é um livro que ele escreve arrependido das suas mazelas, mas ele foi salvo para o Pai. E a verdade está aqui, irmãos, no versículo 13: de tudo que se tem, de tudo que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o que deve, porque isso é o dever de cada pessoa. Observe, irmãos, que aqui denuncia que ele foi salvo, ele se arrependeu das mazelas que ele fez. Mas agora eu estou me lembrando do que disse Paulo aos Romanos capítulo 15, versículo 4. Tudo que aqui foi escrito, tudo que está escrito aqui, a Bíblia diz, para o nosso ensino foi escrito. Nada que está aqui é por acaso, é vão. Tem leitura, ou até pregação, ou ensino, que a gente olha para nós e diz: não, essa palavra ela não é para mim, eu não me encaixo nela. Mas eu costumo dizer, irmãos, que a palavra de Deus, ela é, na sua essência, ela carrega um antídoto, ela carrega uma vacina, ela carrega ali um antídoto, uma prevenção para uma coisa lá na frente. Então, a gente precisa entender que quando a palavra está falando, podemos não estar vivenciando aquela correção que a Bíblia está nos trazendo, mas ela está sendo para nós uma advertência futura. É por isso que o apóstolo Paulo escreve no livro de Coríntios, e isso equivale a todos: não vos ponhais em julgo desigual com os infiéis, pois que comunhão pode ter entre trevas e luz, entre o santuário e os ídolos? Que comunhão, que sociedade pode haver? Quando a gente fala dessas coisas, a gente deve colocar para nossos jovens que deve se entender esse negócio. Bom, eu não vou jamais, em nome de Jesus, entrar nesse caminho que um dia Salomão entrou. Jovem, olha para cá, por favor, escutem,
não se distraiam, preste atenção. Não se envolvam com namoros que não condiz, que não é do agrado de Deus. Deus tem sempre o melhor para o crente. Mas é bonitinho. Ele é quase crente. Você disse que ele é quase crente. Ah, mas aquela menina da escola é quase crente. É tão boa, dá para namorar com ela. Não dá não, filho. E quero outro conselho. Eu já vi em casos de jovem que se converte, que aceita Jesus apenas para namorar com aquela menina da igreja, porque ela combina com ele. Só posso namorar com você se você se tornar crente. Ele não tem temor de Deus nenhum nem nada, e aí entra na igreja, é um lobo no meio dos cordeiros, das ovelhas, e daqui a pouco lança uma lábia cheia de malícia, e daqui a pouco está envolvendo aquele jovem que antes cantava, louvava, pregava, era uma bênção nas mãos de Deus. Então, essa palavra aqui é para que o jovem lembre-se do Criador nos dias da sua mocidade. E aqui não é somente lembrar do Criador, mas é lembrar dos conselhos, dos preceitos, da palavra, dos ensinos. Lembrar, irmãos, que o pecado ele não vai valer a pena, que o erro não vai valer a pena, que tudo na vida tem um preço a pagar, tem uma consequência quando não é na direção divina. Então, a gente deve pegar os exemplos da Bíblia e trazer para nós. Não, nesse caminho eu não vou passar, por esta rede eu não vou entrar, eu não vou fazer esse negócio, eu vou seguir o que está na palavra de Deus. Irmãos, nós podemos citar aqui inúmeros exemplos, o tempo já não tem para fazer isso, mas podemos lembrar aqui daqueles 3 jovens que vieram da Babilônia, das terras de Israel, quando foram cativos pelo rei Nabucodonosor. Eles se recusaram a comer os manjares do rei. Eles tinham convicção. José é um exemplo magnífico. José, ele era aquele jovem crente. Desse o que viesse, acontecesse o que acontecesse, mas ele não deixaria o seu Deus. Ele foi em tudo provado, e é tanto que os teólogos, os escrituristas fazem e comparam José com Cristo, fazem uma simbologia de José a Cristo. Então José, ele foi, por exemplo, perseguido por uma mulher casada, mas ele não deixou cair na tentação, porque ele sabia que aquela mulher não pertencia a ele, porque ele sabia que o que Deus tinha para ele era melhor do que qualquer coisa. Deixa eu dizer, Deus tem sempre o melhor para nós. Não aceite bagaço de cana, porque Deus tem a garapa para você. Deus tem sempre o melhor, irmã Angélica, para a igreja do Senhor. E diz que o melhor está sempre por vir, e é verdade. O melhor vinho vem depois. O Espírito Santo, ele vinha, descia, ungia um rei, ungia um sacerdote, ungia um profeta, e depois subia. Mas no dia de Pentecostes, ele veio em forma de cachoeira, não veio pingando, ele veio derramando como chuva, porque o próprio
profeta Joel disse: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Derramarei, ou seja, como águas de cachoeira. Águas de cachoeira é uma coisa linda, magnífica, aquela coisa tremenda caindo sobre nossa cabeça. Quem nunca tomou um banho de cachoeira não sabe o que é uma coisa boa. Você coloca as costas embaixo e é uma terapia. Então, José, ele foi crente, irmãos. E ele foi provado com os seus irmãos. Ele foi provado quando foi preso. Ele foi provado, irmãos, porque quando ele agora estava para assumir uma grande responsabilidade, ser o governador do Egito, perdendo em autoridade apenas para o rei, ele agora era o manda-chuva, o mandatário de toda uma nação. E o que é que nós vemos ali, irmãos? Eu estou vindo agora lá de Juremal, e a palavra ali era falando sobre perdão. Falando sobre perdão e de perdoar. José era um homem que já estava realizado, já tinha recebido o anel do rei, era governador, tudo ele fazia e ele prosperava em tudo. Agora José, por sua vez, agora vai receber em seus cômodos os seus irmãos. E eu vou resumir a história. José agora tinha a chance, olha para cá, igreja, de se vingar, de atrocidar os seus irmãos. Mas ele não fez isso. O velho Jacó não deixou Benjamim, que era irmão legítimo, porque os outros eram apenas irmãos de pai, mas ele era filho de Raquel e também de Jacó. Mas Jacó, porque tinha pedido José, pedido entre aspas, não deixou Benjamim, porque Benjamim era agora o xodó dele. E aí José pergunta: só são vocês? Não, temos um outro irmão. E José insistiu. Aí ele vai e diz: não, nós temos um irmão, mas não sai com nós. Era o próprio José. Eles não conheceram José, mas José conheceu a eles. E a história, irmãos, revela que José, por ele lembrar de Deus, nos dias da sua mocidade, Deus o abençoou, Deus lhe fez ser próspero. E quando a prova veio na vida de José, em que ele deveria liberar perdão, ele liberou perdão. Eu estou me lembrando aqui de quando Deus virou o cativeiro de Jó. A Bíblia diz que Jó sofreu uma grande dificuldade na sua vida, mas ele foi abençoado ricamente, em dobro, a partir do momento em que ele liberou o perdão para os seus amigos. Que amigos eram esses? Eram os amigos, ele chamava, a Bíblia diz de amigos, mas eram amigos que acusavam ele, difamavam ele, falavam mal dele, mas ele liberava perdão. Deixa eu te dizer aqui uma coisa: tem coisas na tua vida que está travada porque tu não liberou o perdão de verdade. No dia que tu liberar de verdade o perdão, vai acontecer duas coisas na tua vida. Vai vir duas bênçãos: Manassés e Efraim. Porque Manassés foi o filho, o primeiro de Davi, de José. E a palavra Manassés quer dizer: o Senhor me fez esquecer. E Efraim, Deus me fez abundante, me fez ser próspero. Mas para ele ser próspero, ele precisava primeiro esquecer. O que é esquecer? Esquecer o que fizeram de mal para ele. Esquecer que um dia aqueles mesmos irmãos jogaram ele em um buraco, jogaram ele em
mas ele saiu daquele buraco. E agora eu quero parafrasear esta palavra, irmãos. Quem sabe eu e tu e eu, não entramos em um buraco, em uma situação difícil, aqui não é literalmente um buraco, mas uma situação difícil, em uma situação muito complicada, que você olha para um lado, olha para o outro e não encontra uma saída. Você está em uma cisterna. Davi dizia bem assim: ele tirou-me de um lago de charco e firmou os meus pés sobre uma rocha. Porque Davi estava lembrando das prisões de antigamente, como também aconteceu com Paulo na famosa prisão mamertina, como também aconteceu com o profeta chamado Jeremias. Eles estiveram em uma prisão como esta, num cubículozinho, sem saída para um lado e nem para outro, e o que tinha embaixo era lama. Então geralmente se pegava tuberculose, geralmente se morria ali com algum problema de resfriamento, porque eles não tinham com que se cobrir. Agora José está naquela cisterna antes de tudo acontecer. Mas deixa eu te dizer uma coisa: os próprios irmãos de José, Deus fez isso, irmãos. Tiraram ele de lá. Mas não foi exatamente o que eles quiseram. Era Deus trabalhando. Deixa eu falar e vou concluir agora. Eu não sei qual tipo de buraco você foi cair. Eu não sei em que tipo de cisterna, em que tipo de lugar você te empurraram. Mas deixa eu te dizer: se foi uma situação financeira, se foi uma situação de enfermidade, mas deixa eu te dizer, o Deus que tirou José de dentro daquele buraco é o mesmo Deus que vai te tirar dessa dificuldade que você está enfrentando. É o mesmo Deus que vai te tirar dessa situação difícil. Você vai ter motivo para dar glória a Deus, para cantar o hino da vitória, para dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Deus tem uma saída para a tua vida. Deus tem uma saída para a tua vida. O diácono pregava aqui a domingo passado e ele dizia isso, sobre Deus abrir caminho no meio da tempestade. Você pode não enxergar nada, você pode estar passando por uma dificuldade tão tremenda, tão grande, que você não enxerga o caminho, mas o Senhor é aquele que abre o mar para você passar, é aquele que abre caminho no meio da tempestade. Deixa eu te dizer, tem uma saída, nada está perdido na tua vida. Quando aquela mulher pensou, gastou tudo o que tinha com os médicos, com os cirurgiões, com os médicos, os especialistas da sua época, que nada dava certo, ela cada vez mais ia perdendo peso, ia ficando mais magra, perdendo sangue, todos os dias, durante 12 anos, hemorragia de sangue, fluxo de sangue, ela não tinha mais a quem recorrer. Aí foi quando ela foi a Cristo, e quando ela foi a Cristo, ela disse: eu só preciso tocar nas vestes de Jesus, e eu ficarei. Ela tinha essa fé, e quando ela tocou, ela recebeu uma cura imediatamente, pela fé. Ela foi instantaneamente, a ponto de Jesus dizer: alguém me tocou, e alguém responde: mas Senhor, muitos te apertam, a multidão aqui é grande. Aí Jesus disse: mas alguém me tocou diferente, me tocou com o toque da fé, me tocou de uma maneira diferente de tudo que eu posso imaginar. Nessa fé, com essa fé, toque em Jesus, porque quando você tocar em Jesus, as coisas vão mudar, tudo vai voltar ao normal, a tempestade vai cessar, o vento vai se acalmar, e você vai chegar do outro lado do lago, debaixo do muito sossego e muita paz, porque Jeová está no barco da tua vida, Deus está no barco da tua casa. Você não vai naufragar, você não vai afundar. Aleluia! Quando aquele navio naufragou,
se aquieta, você não vai morrer, nem você e nenhum dessa embarcação. Irmão, houve um naufrágio, mas a palavra de Deus se cumpriu. Não morreu ninguém. E como se não bastasse, uma víbora venenosa que era picar e a pessoa morreu logo em seguida, picou Paulo quando ele foi pegar os navios, mas nada aconteceu a Paulo, porque Jesus já tinha dito: se beber alguma coisa mortífera, nenhum mal lhes acontecerá. Repita comigo toda a igreja: lembra-te do teu Criador. Nos dias, agora não da postagem, nos dias da adversidade, mas também não só nos dias da adversidade, todos os dias lembre-te do Senhor, porque Deus ele está cuidando. A palavra de Deus ela diz assim, que Deus trabalha por aqueles que dele são. Eu não tenho dúvida que Deus está trabalhando. Ele está trabalhando. Porque Deus não precisa. Deus pode usar aqui qualquer um? Pode. Mas Deus, quando Ele quer surpreender a gente, Ele trabalha no secreto. No secreto Ele está trabalhando. A gente não vê, não percebe, não escuta, não vê uma profecia, nada fala, mas deixa que o Senhor. Deus tem alguma coisa, Deus precisa nos dar satisfação de alguma coisa que Ele está fazendo? Não, irmão. Ele trabalha do jeito que Ele quer, da forma como Ele quer, na hora que Ele quer. Ele faz acontecer no tempo certo, na hora certa, porque o tempo para Deus é nada. O tempo para Deus é apenas um detalhe. E eu tenho certeza absoluta, eu tenho a minha fé, e eu uno a minha fé com a sua fé, e a nossa fé é tão poderosa que ela vai trazer resultados para a nossa vida. Aquilo que é impossível aos homens tornar-se-á possível, porque Deus quer, porque Deus faz, porque Deus opera. Ele faz milagre acontecer, Ele faz milagre acontecer no deserto, irmão. O que é que a gente pode esperar no deserto? Somente areia, somente calor, mas Deus cuida da gente no deserto mesmo. No deserto não faltava ar-condicionado para Israel, no deserto não faltava, irmãos, um refrigerador para refrigerar quando estava muito calor, e uma nuvem de fogo quando vinha à noite para aquecer ao povo de Deus, e não faltou alimento. E por 40 anos caminhou aquele povo, e enquanto eles caminhavam, irmão, 40 anos não é 40 dias, não é 40 meses, 40 anos. E nesse tempo, irmãos, menino nascia, menino crescia, o sapato ia crescendo, a menina ia, e as roupas não envelheciam. É coisa de Deus. Vai entender esse Deus, irmão. Não tenta entender o trabalhar de Deus. Deixa Deus trabalhar da maneira de Deus, porque tem hora que Deus complica, depois Ele descomplica, depois Ele explica porque complicou e depois descomplicou, e você não precisa ficar entendendo, querendo entender nada. Deixa Deus trabalhar e pronto, porque o trabalhar de Deus é perfeito. O trabalhar de Deus é maravilhoso. Cante assim comigo: quem possui a Cristo, nele firme está. Por quê? Forte. Bem forte. Você quer na vitória? Diga bem, vai dando glória. Cante. Vencerá. Tem vitória para você. Tem vitória para a sua casa. Tem vitória para a sua família. Tem vitória para os seus. Assim como Deus livrou meu irmão